Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito à lei número 15.270 da semana passada, e que trata da alteração da tributação do imposto de renda das pessoas físicas. Essa lei é a conversão do projeto de lei 1087, que já estava em tramitação há um bom tempo. A alteração dessa lei, a principal dela, diz respeito à tributação dos lucros e dividendos pagos, creditados, entregues ou empregados a partir de janeiro de 2026, e também ela traz a instituição do imposto, o adicional do imposto de renda de altas rendas. E também, por último, ela traz um benefício de isenção para todos aqueles contribuintes que têm renda tributável de até R$ 5.000, onde ficarão isentos. E aqueles que têm renda superior a R$ 5.000 até R$ 7.350, será uma redução progressiva. Então, até 5.000, 100% de redução, e progressiva até 7.350. Pois bem, com relação à tributação dos lucros e dividendos, em função da instituição do imposto adicional de altas rendas, a partir do mês de janeiro de 2026, os lucros e dividendos pagos, creditados, entregues ou empregados a sócios e acionistas, eles ficarão sujeitos a uma tributação na fonte, uma retenção na fonte. Então, é uma antecipação por conta do imposto do adicional de altas rendas que vai ser apurado na declaração de ajuste anual dos contribuintes. O que significa isso? Que durante o ano, todo pagamento que for superior a R$ 50.000 a título de lucros ou dividendos, haverá uma retenção na fonte de 10%. E essa retenção, ela é antecipação por conta do imposto que será apurado na declaração de ajuste. Vale lembrar que essa retenção de 10%, ela incide sobre todo o valor quando ultrapassar R$ 50.000. Então, até R$ 50.000 por mês para cada sócio acionista, até R$ 50.000 não há retenção na fonte. Se ultrapassar R$ 50.000, a retenção dos 10% é sobre o total pago. Então não há nenhuma dispensa limite de dispensa, uma vez ultrapassado R$ 50.000 por mês. Então, em função dessa tributação na fonte, ela vai compor depois, para fins de ajuste, na declaração de ajuste anual dos contribuintes, uma vez que a lei ela instituiu o imposto de renda, o adicional de imposto de renda para altas rendas, ou seja, todos aqueles contribuintes cujos rendimentos totais na declaração de ajuste anual, a partir do ano calendário 2026, apresentaram uma renda total superior a R$ 600.000, eles ficarão sujeitos a um adicional de 10%, sendo que esse adicional de 10% ele será entre a renda total superior a 600.000 até 1.200.000, o adicional será progressivo de 0 a 10%. Então, terá uma tabela progressiva para aquele montante da renda que for superior a R$ 600.000 até o limite de 1.200.000, é progressiva, de 0 a 10%. E a renda que for superior a 1.200.000, sobre essa parcela incidirá diretamente os 10%. É lógico que o legislador ele definiu a base de cálculo para fins de apuração da renda total. Para fins da tributação da renda total, engloba os rendimentos tributáveis dos contribuintes, prolabore, salários, aluguéis, os rendimentos com tributação isenta também entram, e os rendimentos com tributação exclusiva. Mas o legislador excluiu alguns rendimentos, ou seja, a título de exemplificativo, os rendimentos auferidos em aplicações financeiras de LCI, LCA, CRI, CRA, poupança,
assim como os rendimentos de herança, né, as doações de herança e até as heranças recebidas, ganhos de capital, esses não compõem a base de cálculo para apurar o montante da alta renda. Então, esses rendimentos todos que eu citei por último, eles não integrarão a base de cálculo para apurar a renda superior a 600 mil ou até superior a 1 milhão e 200. Então, essa retenção na fonte, que vamos ter a partir de janeiro de 26, ela é um adiantamento que vai ser utilizado para compor o imposto a instituir ou a pagar de alta renda no final na declaração de ajuste anual. Por força dessa tributação, né, do imposto de renda na fonte, da instituição do imposto sobre altas rendas, o governo criou um mecanismo para que as empresas possam manter a isenção dos lucros gerados até 31 de dezembro de 2025. Ou seja, aqueles lucros gerados até 31 de dezembro de 2025, eles poderão ser pagos, creditados, entregues ou empregados entre 2026, 27 até 2028, desde que as pessoas jurídicas que vão pagar, acreditar ou entregar ou empregar esses lucros deliberem até 31 de dezembro de 2025 sobre essas condições de creditamento, pagamento ou entrega ou emprego. O que significa dizer que, na forma como está hoje, pelo que dispõe hoje a lei 15.270, as pessoas jurídicas que possuem lucros acumulados ou que vão possuir lucros acumulados em 31 de dezembro de 2025, elas têm até 31 de dezembro para deliberarem sobre a destinação desses lucros. Quanto vão distribuir, creditar, pagar, entregar ou empregar em 26, em 27 e 28. O que constar da ata ficará isento de tributação quando creditados, pagos, entregues ou empregados em 26, 27 e 28. Os lucros que não estiverem embargados na ata, que não constarem da ata, esses lucros, quando pagos, creditados, empregues ou entregues a partir de 2026, ficarão sujeitos à tributação dos 10% quando o beneficiário for pessoa física. Vejam bem que essa tributação, tanto a retenção na fonte quanto o imposto adicional, ele é uma tributação das pessoas físicas, ou seja, os lucros que forem pagos, creditados, empregue ou entrega a partir de 26 para pessoas jurídicas, quando a sócia for uma pessoa jurídica, não há nenhuma tributação. Então, essa tributação dos lucros, ela é somente quando o beneficiário, o acionista, o sócio, for uma pessoa física. É lógico que as empresas que possuem no seu quadro acionários ou cotistas, pessoas jurídicas, elas não podem também ficar despreocupadas no total com essa obrigação, porque tem os reflexos nas suas investidoras. Então, as holdings, essas que vão pagar e entregar o lucro aos sócios, pessoas físicas, também terão que ter o mesmo cuidado quanto a essa deliberação que deverá ser realizada e efetivada até 31 de dezembro de 2025. Com relação aos lucros isentos das pessoas físicas, a isenção que a lei traz para os rendimentos de até R$5 mil, né, e depois uma isenção parcial até 7.350, vale lembrar que essa isenção só vale para as pessoas físicas que ganham até esse limite, R$5 mil. A pessoa física que ganhar mais que 5 mil, elas ficarão sujeitas à tributação normal. Não haverá isenção proporcional à base de 5 mil. Então, uma pessoa física que recebe R$10 mil por mês, ela não vai ter nenhuma isenção. Ela continua sujeita à tabela progressiva atual. Então, fica aí o recado na legislação federal. Aí, diante da publicação da lei 15.270, as pessoas jurídicas têm agora o dever de
analisar a situação dos lucros acumulados existentes até 30 de novembro de 2025 ou 30 de setembro. Cada empresa vai ter que fazer um planejamento, uma análise, para deliberar sobre o destino desses lucros em 26, 27 e 28, sob pena de, quando pagarem ou creditarem para as pessoas físicas lá em 26, 27 e 28, terem que reter os 10% quando o beneficiário for pessoa física. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Alexandre. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque hoje continua sendo o programa Refaz Reconstrução 2, do qual tratamos no painel tributário da semana passada. O Estado do Rio Grande do Sul, ele considera este programa, o Refaz Reconstrução 2, da qual foi aprovado pelo Decreto 58.468, uma repescagem para quem não aderiu à primeira fase e já está com o sistema eletrônico liberado para esta adesão. Este programa, ele permite o pagamento de débitos de ICMS vencidos até 28 de fevereiro de 2025, com reduções expressivas em juros e multas. Portanto, a adesão deve ser feita até o dia 17 de dezembro de 2025, exclusivamente, devendo ser paga em parcela única. Prazos importantes. Nós temos até o dia 12 de dezembro de 2025 para oferecer denúncia espontânea ao Estado. E nós temos até o dia 17 de dezembro de 2025, o último dia para adesão e o pagamento em parcela única. Para facilitar, o Estado do Rio Grande do Sul divulgou uma página com todas as orientações e regras do programa, na qual está disponível no portal de atendimento da Receita Estadual. Para fins de adesão ao referido programa, os contribuintes têm que obedecer o disposto na Instrução Normativa 102, assim como preencher o anexo L75. Em se tratando de reforma tributária do consumo, foram divulgadas diversas publicações e orientações, dentre as quais destacamos as seguintes: liberação na Cefaz Virtual do Estado do Rio Grande do Sul de 2 novos ambientes de autorizações que integram diretamente a implementação do novo modelo tributário, sendo elas a nota fiscal de água e saneamento eletrônico e o bilhete de passagem eletrônica. Também tivemos as publicações do Manual de Orientação ao Contribuinte, da Nota Fiscal Eletrônica de Alienação de Bens Imóveis e dos informes técnicos 2024-001 e 2025-002, divulgando a atualização na tabela de NCMs a contar a partir de 1º de fevereiro de 2026 e as atualizações das tabelas C, classe TRIB e do crédito presumido, respectivamente, para fins de atendimento à reforma tributária do consumo. E por fim, tivemos a publicação da versão 1.32 da nota técnica 2025-002, que traz adequações aos layouts
da nota fiscal eletrônica modelo 55 e da nota fiscal de consumidor eletrônica modelo 65 para fins de atendimento à reforma tributária do consumo. Em se tratando de orientações regulamentares, no dia 25 de novembro de 2025, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul alguns decretos, dentre os quais destacamos os seguintes. Decreto 58.475, que dispõe sobre a suspensão da inscrição estadual no CGCTE do contribuinte que disponibilizar para a venda ou qualquer forma de comercialização cigarros e assemelhados, vinhos, espumantes, bebidas destiladas, cervejas, cidras, licores, refrigerantes, energéticos e bebidas mistas, oriundos de contrabando, de descaminho, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração. E obriga o contribuinte a afixar aviso sobre as sanções da Lei 16.326, de 5 de agosto de 2025. Também tivemos a publicação do Decreto 58.476, onde deverá ser emitido um manifesto de documento fiscal eletrônico, MDFE, distinto para cada unidade da Federação de Descarregamento, agregando em cada MDFE os documentos referentes às cargas destinadas à respectiva unidade da Federação, podendo excepcionalmente ser emitido mais de um manifesto para cada unidade da Federação de Descarregamento, quando o transporte envolver simultaneamente carga própria, acobertadas por nota fiscal eletrônica, e carga de terceiros, acobertadas por conhecimento de transporte eletrônico, ou for realizado por transportador autônomo de cargas, acobertados por manifestos de documentos fiscais eletrônicos, MDFE, emitidos por diferentes contratantes. Decreto 58.478. Ele acrescenta, a partir de 1º de janeiro de 26, grades, grelhas e placas de concretos, a lista de materiais de construções beneficiadas com redução de base de cálculo do ICMS, de forma que a sua carga efetiva final seja equivalente a 12% de ICMS. E por fim, tivemos as publicações das instruções normativas 113 e 104, revogando hipóteses de emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica, modelo 65, e nota fiscal eletrônica, modelo 55, para a mesma operação, assim como atualizando, a partir de 1º de janeiro de 2026, os procedimentos relativos ao crédito fiscal presumido, previstos no livro 1, artigo 32, inciso 193 do regulamento do ICMS, concedidos aos estabelecimentos que importem mercadorias para comercialização ao abrigo do diferimento do pagamento do imposto, respectivamente. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.